Na avaliação que nós vamos fazer do Chevrolet Cruze na estrada, vamos mostrar para você as qualidades que ele tem neste ambiente e também a influência que o câmbio automático dele de 6 marchas tem no consumo e também no desempenho. Primeiro vamos fazer um teste de aceleração de 0 a 100 com o câmbio automático na posição automática mesmo. Depois nós vamos fazer com as trocas manuais. Note que a disposição do Cruze é muito boa. Apesar de motor 1.8 fazer com que muitos torçam o nariz, não é bem por aí. Quando o motor é moderno e o câmbio automático também ajuda, o desempenho é interessante. Agora vamos usar a mesma aceleração, só que com o câmbio no modo manual. Note que ele corta a injeção antes do ponto vermelho ali no conta-giros. Então não dá para você levar muito em conta aquela indicação. Você tem que fazer as trocas no mesmo momento em que o câmbio faz, no modo automático ou até um pouco antes. Vamos lá novamente. Ficou claro que a gente não tem diferença alguma no tempo de aceleração nesse modo. É somente mesmo para quem quer controlar melhor a marcha que está usando. Mas em termos de velocidade, de aceleração, de desempenho, a mudança é nula. Até mesmo nós trocando a indicação vermelha do conta-giros está em 6.500 rotações. Nós primeiramente tentamos trocar as marchas com 6.000 rotações, ele já deu aquela segurada. Depois, se você faz isso em 5.500 rotações, na primeira marcha ele também segurou, como ficou claro no vídeo. Então é muito melhor você deixar o câmbio fazer as trocas automaticamente e assim você tem as trocas no melhor momento possível. Mas vamos destacar o câmbio automático de 6 marchas do Cruze e a influência que ele tem na performance e também no consumo. Em termos de aceleração, não ficou clara uma mudança muito grande no que nós temos em comparação com modelos de câmbio automático de 4 marchas. Nós testamos recentemente o Corolla. É claro que ele tem um pouco mais de potência e também um pouco mais de torque, mas nós notamos que com a aceleração do Cruze usando o câmbio de 6 marchas, não houve uma performance muito melhor do que acontece com o Corolla com 4 marchas. Isso porque as duas primeiras marchas são relativamente curtas, mas depois da terceira marcha você chega até 100 por hora e ela ainda não chegou no final de sua rotação. Então, em termos de performance, o que você vai ter é apenas trocas mais constantes, né? Aquele buraco entre as marchas vai ficar bem menor, mas nesse quesito não muda muita coisa. Mas em termos de consumo, aí sim é que as coisas são diferentes. Se nós mantivermos em torno de 100 por hora, acionarmos o controle de velocidade que fica aqui no volante, estabelecemos aquela rotação numa subida como nós temos agora, onde ele está tendo que acelerar para conseguir manter a velocidade, o Cruze mantém algo em torno de 2.800 rotações, o que seria um nível de rotação normal, assim,
que existem muitos outros sedãs médios. Só que note que na hora que ele alcança a velocidade, você está numa reta ou numa ligeira descida, ele entra em modo de cruzeiro, digamos assim. E aí as rotações caem para 2.100. É muito interessante o nível de rotações que ele mantém. É claro que você não consegue sempre ficar em sexta marcha em 2.100 rotações, porque o motor 1.8 ele é mais fraco do que outros sedãs em que a gente tem esse nível de rotações, como sedãs de 6 cilindros ou sedãs com motor turbo. Mas quando você... Aqui no sul de Minas isso vai ser mais difícil, porque é muita subida e descida, mas se você está no interior de São Paulo, por exemplo, ou em outros estados, onde você tem bastante reta, ele vai manter 2.100 rotações durante 20, 50, 100 quilômetros. E isso é muito interessante para o consumo. Eu fiz um teste nesse tipo de ambiente, assim, de retas, mais tranquilo, e consegui a 100 por hora um consumo de 13,5 km por litro. Então, para quem viaja muito, um sedã com câmbio automático de 6 marchas é uma coisa bem interessante para o consumo no final do mês. Aí o Cruze vai dar essa opção tanto na versão automática quanto na manual. São sempre 6 marchas. E acredito também que a versão manual de 6 marchas mantenha um nível de rotações bem baixo na estrada, numa velocidade dessa. É claro que se você não anda a 100 por hora, e sim mantém uma velocidade constante de 110 ou 120, o consumo vai aumentar. Mas andando a 120, ou talvez um pouco mais de 120, nós tivemos um consumo médio com álcool de algo em torno de 10,5 km por litro, e com gasolina você vai ter mais ou menos 12,5 km por litro. Eu acredito que para essa velocidade e para o conforto que um sedã médio lhe oferece, é um número razoável dentro das opções que nós temos hoje no mercado. Muito se reclama a respeito do consumo do Cruze. Outros sites aí reclamaram a respeito do consumo dele, tanto na cidade quanto na estrada. Só que aquelas avaliações que são feitas por sites que são priorizados pelas montadoras, sites maiores, né, como Portais, por exemplo, eles avaliam os carros assim que eles são lançados. Então, é a mesma coisa que aconteceu no caso do Cobalt. O carro está muito pouco rodado e o consumo acaba sendo muito ruim. E isso leva a uma reclamação da parte da imprensa. Esse carro, por exemplo, que nós estamos avaliando, ele está com 2.300 km. Não é uma quilometragem já apropriada para a gente falar, não, esse carro já está amaciado e ele já está consumindo menos. Mas com certeza é um carro que vai consumir menos do que aquele Cruze com apenas 300 ou 500 km rodados. Acredito eu que o consumo que nós tivemos com o Cruze na cidade realmente foi ruim, por conta de ser um carro com câmbio automático, motor flex, aqueles detalhes todos que fazem com que os carros hoje sejam muito beberrões na cidade. Mas na estrada eu acredito que o Cruze está com um consumo razoável. Não acredito que não dá para reclamar de você andar a 100 por hora de um modo constante e ter um consumo de 13,5 num carro do porte do Cruze. É um consumo muito bom. E com gasolina, que você chegar a quase 15 km por litro, também é interessante. Vejo no momento de uma ultrapassagem como também o câmbio automático de 6 marchas faz com que as trocas sejam mais rápidas e o carro fica bem mais ágil. Só que é claro que o problema é o nível de ruído. Muito se fala a respeito do nível de ruído do Cruze ser inferior a de outros sedãs médios. E isso realmente é verdade, porque ele tem um nível de ruído que em certos momentos é pior do que o Cobalt, que é um sedã muito mais barato, com acabamento muito mais simples. Eu acho que a GM realmente pecou um pouco nisso e ela talvez faça alguma alteração aí nos próximos ano modelo. Mas quando você chega a 120 por hora, daí para frente o nível de ruído do Cruze fica realmente muito alto. Não dá para conversar, não dá para manter uma conversa
tranquila, assim, sem ter que aumentar a voz. Andando a 100 por hora, como eu fiz, para conseguir um consumo ótimo, o nível de ruído vai ser bom. Mas isso também acontece com outros sedãs, não vai ser um mérito exclusivo do Cruze. A partir de 120 dá para notar que o ruído aerodinâmico de fora é muito forte e não dá para manter uma conversa tranquila, o ruído aqui dentro fica muito alto. Mas o Cruze tem uma ótima estabilidade, aquele aspecto que nós comentamos na avaliação na cidade. Você tem uma suspensão firme e também rodas de 17 polegadas, pneus largos, pneus 225. Para uma comparação, por exemplo, o Corolla na versão 2.0 ele tem pneus 205/50/16 ou 205/55/16, alguma coisa assim. Esses pneus do Cruze são 2 centímetros mais largos, o que já é suficiente para dar uma boa diferença na estabilidade. A posição de dirigir é muito boa. Apenas o Cruze é um pouco apertado aqui na parte de cima. A gente nota que além dessa linha do teto dele fazer um semicírculo, ser bem apertado aqui, essa área aqui vem muito para cá. Então quando você está dirigindo, você está quase com a cabeça encostada aqui nessa parte. Isso é um pouco complicado. Lá atrás, como qualquer sedã médio, vão 2 pessoas com conforto e 3 com aperto. E o visual aqui, de modo geral, interno do modelo é muito interessante. É um carro moderno e fica aquele conselho para quem quer um sedã e vai viajar bastante na estrada, se conter, andar a 100 por hora, 110, não quiser acelerar muito além disso. Ela vai ter um ótimo consumo e felicidade no fim do mês na hora de ver a fatura do cartão de crédito.